Aleluia! Bendito é o nome do Senhor, aleluia! Oh, aleluia! Muito obrigado, equipe de louvor. Dá uma verificada se o som está bem bacana, para não forçar tanto. Dá um feedback também nas redes sociais, está bem bacana o som. Tem uma unção aqui para ministrar essa noite. Eu sei que essa palavra de Deus esta noite vai cortar o seu coração. Eu tenho entregue a minha vida no altar do Senhor com relação ao meu chamado. E eu sei que eu não sou nada mais do que uma tocha acesa nas mãos do Senhor para tocar a tua vida, para tocar as pessoas, para tocar essa geração. O tempo urge, há uma urgência, há um mover do Espírito Santo, há um mover poderoso em nosso meio, em nossos dias, há um mover do Espírito Santo sobre a terra, e há uma urgência do Espírito Santo de Deus para atingir os corações das pessoas. Eu sinto o Espírito Santo clamar no meu interior nos últimos dias. Eu não tenho ido nem na padaria mais sem pensar no propósito. Eu estou disponível, eu falo, pode me usar, Senhor. Eu não estou indo nem tomar café na padaria mais sem pensar no propósito de que pode ter alguém lá. Pode ter alguém lá que está precisando ser tocado pelo mover do Espírito. Alguém que ao sair de lá pode ir por um caminho e chegar num lugar onde não haverá uma segunda chance. Então eu tenho dito ao Espírito Santo, eis-me aqui. Então até mesmo para comprar pão de manhã, para tomar café na padaria, ou para sair para almoçar, eu estou focado no propósito. Eu estou prestando atenção naquilo que Deus quer falar, prestando atenção naquilo que Deus quer fazer. E coisas maravilhosas têm acontecido. Na terça-feira nós estávamos aqui num culto de oração muito poderoso. Uma nuvem de glória veio sobre este lugar. As pessoas que estavam aqui sabem do que eu estou falando. Havia algo diferente aqui. Uma unção caiu sobre nós de choro, de clamor por vidas, por almas. E o Senhor nos tocou aqui naquela noite de terça-feira. Eu estava ali no canto, eu estava gemendo tanto e chorando desesperadamente. O Senhor colocou um peso sobre o meu coração. E eu estava clamando pela vida do Wanda. Eu posso falar o nome dele porque ele falou publicamente lá no grupo Blast. E depois nós conversamos no individual. Mas eu estava aqui clamando, eu saí de lá, eu vim para cá. Eu comecei a clamar de uma forma tão desesperada pela vida do Wanda, da esposa dele, dos filhos dele, da sua família. Um peso caiu sobre mim tão grande, mas tão grande. E depois o Vando falou no grupo, ele não sabia de nada disso que tinha acontecido. Depois ele falou, meu Deus do céu, eu simplesmente, quando foi mais ou menos ali, acho que foi à noite, e eu sentia algo vindo sobre mim, eu estava angustiado, eu estava com um peso ansioso, eu estava com algo muito ruim sobre mim, e de repente, alguém de vocês deve ter clamado por mim, porque de repente, aleluia, vocês estão prontos para os de repente de Deus? Ele disse, de repente, algo invadiu o meu interior, algo invadiu o meu ser, e a paz que excede todo entendimento encheu a minha alma. E de repente eu senti uma paz que veio, eu sei que veio do alto. Ela veio repentinamente sobre mim. E eu fui grandemente tocado pelo poder de Deus. Muitas vezes quando você está clamando, orando, gemendo, sentindo o peso, a dor do ser humano, a dor das pessoas, Deus pode estar salvando alguém que estava caindo num abismo angustiante, num abismo sem fim. Quando você se entrega para a operação do Espírito Santo nos gemidos inexprimíveis que vêm do íntimo,
Aqueles gemidos que o Espírito Santo quer gemer no seu interior, através de gemidos e orações em línguas, palavras que não podem ser articuladas. Quando você se entrega, Deus está movendo algo poderoso nos nossos dias, meus irmãos, e Ele quer alcançar as pessoas. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. E eu clamei por outras pessoas e chorei por outras pessoas, as pessoas que estavam aqui. Eu sei que muitas pessoas foram alcançadas porque havia um choro aqui neste lugar. Essa semana eu falei com uma pessoa que está afastada da igreja, e eu comecei a conversar, falei, nós estamos juntos, eu gosto de você do mesmo tanto, não importa como está a sua vida. Às vezes as pessoas fazem as coisas e se sentem condenadas, e pensam, os irmãos devem estar tudo com bronca. Eu falei, te gosto do mesmo jeito, abençoado, abençoada, te amo da mesma maneira, estou te esperando aqui, estou orando por sua vida. Sabe, a pessoa se sentiu tão importante por eu ter mandado uma mensagem, falado algo. A pessoa se sentiu importante e disse com lágrimas, eu vou voltar, irmão. Eu vou voltar aí com vocês logo, logo. Sabe, irmãos, há uma urgência. Há uma urgência. Eu sinto no meu coração que há uma urgência. Há uma urgência. O Espírito Santo está clamando no nosso íntimo. O Espírito Santo está clamando no nosso interior. Há uma urgência. Ele quer alcançar os nossos amados. Ele quer alcançar os nossos queridos. Muitas vezes nós não temos conseguido alcançar o nosso ente querido, nosso familiar. Eu estava falando com a Sandrinha, não sei se ela está aí hoje. Sandrinha, levanta a mão assim, está aí, está lá atrás. E a gente estava conversando. E eu vi algo assim tão profundo no coração dela, quando ela falou de um ente querido dela, do esposo dela. Ela falou, tinha sido muito tocado com essa palavra dos últimos dias, sobre batalharmos por nossos amados. E naquele dia eu chorei tanto também ali pela vida do seu esposo. Sabe, o Senhor tem colocado no meu coração muitas vezes que nós temos algumas pessoas das nossas famílias que nós não temos conseguido alcançar. A gente orou, falou, fez e... Sabe, o caba não converte, a pessoa não se entrega. Mas o Senhor tem falado, quando você chorar pelos outros, sabe, se você já fez tudo que você sabe que pode fazer, você, claro, vai continuar fazendo, mas se você fez isso, mas se você começar também a semear e fazer pelos outros, chorar pelos outros, mandar uma mensagem para os outros, enquanto você estiver fazendo isso, Deus vai enviar ceifeiros lá no trabalho do seu ente querido, lá na escola do seu familiar, lá na onde ele estiver, Deus vai enviar ceifeiros até lá, e porque você está lançando uma semente no reino dos céus, chorando por outras pessoas, Deus vai atrás dos seus amados e Ele vai pegá-los e eles não poderão escapar das mãos poderosas de Deus. Eu quero pregar uma palavra aqui esta noite. Hoje não era para mim estar pregando aqui, eu estou substituindo nosso querido ministro Júnior. A gente conversou ali e estou aqui substituindo. Estou falando isso porque eu tinha preparado uma palavra que estava queimando no meu coração. E aí o pastor Edson está fazendo as escalas, e ele intitulou, né, as pregações, as próximas pregações que a gente vai fazer. Então as pregações próximas, elas já vieram intituladas do alto, mas não é do alto céus, não, do nosso pastor, nossa liderança. Aí eu falei, aí eu estava pensando assim, o que eu vou fazer, né? Estou com uma palavra queimando aqui. Eu estava até pensando, acho que dá para adaptar com esse título aqui, então, dar uma encaixada aqui. Mas Deus é tão bom, tão lindo, tão maravilhoso. E Ele é tão generoso comigo que Ele falou, não, rapaz, você vai pregar ela. Aí Ele me deu essa oportunidade de estar hoje aqui, então eu posso pregar a palavra que está queimando no meu coração. E eu sei que essa palavra vai alcançar você esta noite. O nome dessa palavra aqui esta noite é soldado ferido. O ex-presidente dos Estados Unidos, chamado John F. Kennedy, ele disse uma vez, não pergunte apenas à sua pátria o que ela pode fazer por você, e sim o que você pode fazer por sua pátria. E trazendo para os nossos dias, para a nossa vida, nós podemos então dizer, não pergunte simplesmente ao reino de Deus, o que o reino de Deus pode fazer por você.
Mas pergunte, o que você pode fazer pelo reino de Deus? O que você pode dar ao reino de Deus? O que você pode dar àquele Cristo Jesus que se entregou por você naquela cruz, que morreu? E quando ele fala em Isaías, quando ele viu o penoso trabalho da sua alma, ele ficou satisfeito porque ele viu que valeu a pena. O que você pode fazer para Jesus olhar para você esta noite e dizer, valeu a pena? Porque olha lá a vida dele, a vida dela, valeu a pena. O que você pode fazer pelo reino de Deus? Sabe, irmãos, Deus está nos chamando para uma missão. O nosso general, que é Cristo Jesus, está arregimentando soldados valentes que irão, com a tocha do Espírito Santo acesa em seus corações, sair para esta batalha, sair para esta luta, para este mundo, para fazer o trabalho. Os campos estão brancos e Deus está regimentando os seus soldados que irão resgatar aqueles que estão perdidos. Deus está nos chamando para uma missão, e essa missão é aquilo que há de mais importante nesta vida. Não existe nada mais importante do que esta missão que Deus está nos chamando. Aleluia. Eu quero que você abra comigo aqui hoje em 2 Timóteo capítulo 2, do 1 ao 3. Segunda Timóteo 2, do 1 ao 3. Diz assim: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo, transmite a homens fiéis e também idôneos ou capazes de instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Tem uma tradução que eu não lembro qual que é, diz assim: participa, pois, comigo das aflições do Evangelho como bom soldado de Cristo. Este livro, esta carta, Paulo escreveu ao seu discípulo chamado Timóteo. E ele, Timóteo, aquilo que você tem aprendido de mim, eu quero que você transmite a outros homens que também sejam capazes de passar para outros e outros e outros, e assim a palavra de Deus é espalhada e atinge as pessoas e os corações das pessoas. E ele faz um convite, talvez não tão atraente para os nossos dias. Ele convida Timóteo para participar das aflições do Evangelho como bom soldado de Cristo. Alô? Vou mandar um convite para vocês no seu WhatsApp, para vocês participarem comigo das aflições do Evangelho. Será que eu vou ter alguma resposta? Não é um bom convite, não é muito atraente, né? Mas foi o convite que Paulo fez para Timóteo. Agora, falando em sofrimento, o que Paulo está querendo dizer aqui, quando ele chama Timóteo para participar dos sofrimentos do Evangelho como um bom soldado de Cristo? Ele não está convidando Timóteo para ficar doente, que isso fique bem claro. Ele não está chamando Timóteo para falta e para pobreza. Não é isso. Porque Jesus carregou sobre si todas as nossas enfermidades. A Bíblia fala que Ele se fez pobre para nos tornar ricos, para nos suprir em todas as coisas. A Bíblia fala que Ele está cuidando de nós, em 1 Pedro 5,7, com um carinho afetuoso. Ele cuida de nós. Então nós não podemos misturar sofrimento, achando que todo tipo de sofrimento é sofrimento que vem de Deus.
Paulo está convidando Timóteo para participar como um guerreiro, como um soldado de Cristo, a favor da vida das pessoas. Nesta trajetória de cumprir o nosso chamado, nós vamos passar por muitos obstáculos, muitas vezes seremos incompreendidos, muitas vezes seremos caluniados, muitas vezes vamos ter que correr uma milha a mais, por causa do Evangelho de Jesus Cristo, por causa do Evangelho de Cristo. E era para isso que Paulo estava chamando Timóteo. Sabe, não é fácil muitas vezes quando você está pregando a palavra de Deus, fazendo a obra do ministério, e é incompreendido, quando você sofre um insulto, mas você não revida como Cristo Jesus. Quando as pessoas estão falando mal de você, mas você está simplesmente amando-as, porque você sabe que foi para isso que você foi chamado. Então Paulo chama Timóteo para combater este combate, o combate da fé, o combate do sofrimento. Nós vemos a vida do apóstolo Paulo e ele fala: eu estive nos navios, em naufrágio, em açoites, tudo por causa da palavra de Deus, por causa do Evangelho. Eu sofri até mesmo cadeias e algemas. Aí ele completa: mas a palavra de Deus não estava algemada. Enquanto eu estava ali, eu estava pregando a palavra de Deus. Graças a Deus que aqui no Brasil nós não sofremos algemas por causa do Evangelho. Mas você sabe que a Bíblia é universal e que neste momento tem irmãos nossos que estão morrendo por amor do Evangelho? É muito bom porque aqui no Brasil nós podemos prosperar por causa do Evangelho. E podemos andar em plenitude, força, né? E aleluia, o Evangelho. Mas neste momento tem irmãos nossos que estão morrendo mundo afora por causa do Evangelho. Tem países que se você falar de Jesus Cristo lá você morre. E alguns irmãos nossos estão neste momento pagando um preço para que o Evangelho chegue em outros lugares. Países que não aceitam a palavra, que era chamado de janela 1040, agora atualizaram, né? Meu tempo era janela 1040. Agora é como que é? Criativo. Acesso criativo, olha que bonito, acesso criativo. Eu só sabia falar janela 1040. Eu já sabia que eram os países proibidos, né? Mas aí o pessoal chegou mais top, e agora os países de acesso criativo. Ficou show de bola. Amém. Mas nós temos sido chamados, irmãos, para alcançar pessoas, para alcançar corações, pessoas que estão lá fora indo para o inferno. E também pessoas que estavam em nosso meio. Quantos de vocês, pode levantar a mão que ninguém vai ser exposto, consegue lembrar de alguém que vinha na igreja e não vinha mais? Um rostinho bonito que você lembrava, que participava da igreja, um irmão, uma irmã, e não vem mais. O Senhor tem nos chamado para chorar por essas pessoas, meus amados irmãos. O Senhor tem nos chamado para ir até a presença dEle, clamando por essas vidas. Ou é sofrer pelo Evangelho quando você se levanta às 3 horas da manhã, e você cai do lado de joelhos, para orar e para clamar pela vida de alguém que você não viu mais estando na igreja, não viu mais participar dos cultos. O coração daquelas pessoas esfriou. O coração delas esfriou, mas sabe, ela gostaria de voltar muitas vezes, mas ela não tem tido forças para isso, meu amado irmão, minha amada irmã. É um soldado que caiu na beira do caminho. Eu lembro, quando eu fazia o seminário, na escola de treinamento ministerial, e o mestre Thomas Dawson falou uma frase uma vez, muito forte. E ele disse: a igreja é o único exército que mata os seus próprios feridos. Alguns soldados caíram na beira do caminho, e nós continuamos a nossa caminhada. E muitas vezes, ao invés de nós pegarmos aquele soldado e jogar no nosso ombro, como aquele post que o Branco colocou no grupo esses dias, o soldado aqui no ombro, e a frase: nenhum deles ficará para trás.
Mas muitas vezes, ao invés de nós pegarmos aquele soldado ferido e colocarmos nos nossos ombros, muitas vezes nós falamos: olha lá, ramelou de novo. Quer saber não de igreja não, olha lá. Sabe, nós matamos o soldado ferido. Sabe, no mundo natural, no mundo do quartel, das guerras, os soldados não fazem isso. Mas por que o exército de Jesus Cristo mata então os seus feridos? Porque nós estamos prontos para apontar o dedo a eles, ao invés de socorrê-los, ao invés de pegá-los e trazê-los para perto novamente. Nós vamos continuar deixando aqueles soldados para trás, irmãos? O Espírito Santo de Deus clama no meu interior esta noite, com gemidos inexprimíveis. E este clamor vem por este lugar esta noite, por esta igreja, encontrando o seu coração. Você não pode ser capaz de não ter chorado por essas pessoas. Você não pode ser capaz de passar os seus dias sem se lembrar dos seus queridos, dos seus amados que não estão mais em nosso meio. Pessoas que você se lembra lá fora, pessoas da sua família, amigos, pessoas que você sabe que estão caminhando a passos largos para o inferno e elas não têm ninguém a não ser você para clamar pela vida delas. Lembra que eu falei que porque uns morrem, outros não? Uns perecem, outros não. Não é porque Deus tem um plano para um e para outro, não. Porque Deus gosta de um e do outro, não. A diferença vai ser feita quando for encontrado um homem que se coloque na brecha. A Bíblia declara que Deus tem procurado homens e mulheres que se coloquem no muro e que clamem a Deus a favor desta terra, a favor deste mundo perdido. Isaías, capítulo 62, se não me falha a memória, fala: por amor de Jerusalém não me calarei. Não me calarei. Não darei descanso aos meus olhos, às minhas pálpebras. Vós os que fareis lembrar do Senhor. Deus está nos chamando para lembrá-lo da aliança de salvação. Vós os que fareis lembrar do Senhor. Não descanseis e nem deis a ele descanso, até que restabeleça a Jerusalém e a coloque por objeto de louvor na terra. Mas nós podemos trocar o nome de Jerusalém pelo nome do nosso ente querido, do nosso familiar, daquela pessoa que nós estamos orando, buscando, querendo trazer de volta. Vós os que fareis lembrar do Senhor, não descanseis, nem deis a eles descanso, até que restabeleça aquele meu ente querido e o coloque por objeto de louvor na terra. Quero pedir para o nosso querido líder da mídia colocar um vídeo para a gente, antes de ele colocar. Eu quero que você veja este vídeo, assista esse vídeo, e pense em alguma pessoa que você não vê mais no nosso meio, que você não viu mais, e que você sabe que ela precisa de você, precisa das suas orações, precisa do seu carinho, precisa do seu cuidado. Então assista no espírito, tá? Pediria que o Lelo colocasse para a gente, por favor, um vídeo rapidinho aqui. Obrigado, eu estou ali, né? Há muitos feridos, choram de angústia e de dor, clamam por proteção e por paz. Amigos que sofrem sua necessidade atende hoje, não deixa um soldado ferido morrer.
seguindo sua ordem, lutaram na frente para o rei, e o forte inimigo puderam vencer. Chacacarabapaparapatarablas. Yeah. Mas por esse esforço, Satã intentou suas vidas matar. Não deixe um soldado ferido morrer. Pode cantar. Aperta o bálsamo. Cante comigo, vamos lá. Feridas sarará. Protege-o com teu manto de amor. O compartiremos sim. Lhe dará angústia sairá. Deixa os fiéis soldados feridos morrer. Não podes olhar e não socorrer. Aleluia. Oh, que esta unção, que este peso, que esta dor de Deus caia sobre vocês esta noite, de modo que vocês não consigam olhar e não socorrer. Oh, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Amém, 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 amém. Pode chegar as luzes. A Bíblia fala a respeito de uma parábola chamada parábola do bom samaritano. E a Bíblia declara que um homem, ele foi espancado e assaltado e lançado no meio da estrada. Jesus contando essa parábola. E a Bíblia declara que um sacerdote passou, olhou e seguiu o seu caminho. Um sacerdote, o símbolo da religião. Depois, um levita passou, olhou, passou de largo. Era levita, talvez até adorou a Deus. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Mas passou e foi embora. A religião faz isso, irmãos. A religião nos coloca num lugar de conforto, num lugar onde nós só recebemos e engordamos, mas nos deixa insensível. O levita, talvez nós nos achamos tão espirituais, tão elevados, a ponto de não nos misturarmos com aqueles que estão sofrendo e caídos. Sabe como é? Eu sou do nível tal. Que lixo de pensamento nós aceitamos em nossas vidas muitas vezes. E a Bíblia então fala que um samaritano. Sabe que o povo samaritano era um povo que não era considerado um povo da aliança. E a Bíblia fala que o mais improvável. Sabe, por isso que muitas vezes nós somos criticados. O mais improvável dos homens que passou ali. A religião não olhou. O espiritual não olhou. Mas um improvável. Sabe, nós temos a unção do Espírito. Nós temos o poder de Deus em nossa vida. Nós temos o conhecimento. Mas de nada valerá até que nós realmente coloquemos isso em
prática nas nossas vidas. É mais importante se levantar pela manhã e procurar uma oportunidade em alguém que está morrendo, em alguém que talvez esteja precisando. É muito mais valoroso, é de muito mais grande valor do que achar que nós somos o cara, que temos a teologia, que temos o conhecimento, que somos um nível tal, que fomos separados para tal, e tal, e tal, e tal. Talvez o Espírito Santo esteja... Talvez o Espírito Santo esteja de saco cheio, se eu posso falar isso, com muito respeito pelo Espírito Santo. Mas sabe, talvez o Espírito Santo esteja cansado da nossa teologia, irmãos. Talvez o Espírito Santo esteja cansado do nosso conhecimento. Talvez o Espírito Santo esteja sacudindo-nos esta noite e nos chamando: ei, saia deste lugar e venha para o lugar onde eu estou te chamando. Jesus Cristo está voltando, meus amados irmãos. Um dia desses, aquela gloriosa trombeta vai soar e você vai ser chamado para prestar contas daquilo que você fez com a sua vida. Se você acha que ninguém tem nada a ver com a sua vida, tem sim. Não me encha meu saco não, que eu estou aqui no meu canto, estou de boa, não quero saber de nada, não me enche o saco não, que eu estou aqui na minha. E ninguém tem nada a ver com isso. Tem sim. Se você foi arregimentado para esse exército, se você nasceu de novo, se você é um cristão, tem muita gente que tem a ver com a tua vida, porque tem muita gente que está morrendo e indo para o inferno. Tem muita gente que está com depressão, precisando do seu abraço. Se você acha que você não tem muito para dar, eu já ouvi testemunhos de que pessoas que foram salvas e saíram da depressão porque foram abraçadas. Então você tem muito a ver sim. E as pessoas têm muito a ver com sua vida sim. Aquela gloriosa trombeta vai soar. E nós vamos nos apresentar diante dele. E vamos apresentar as nossas obras. Vamos apresentar o que vai importar é o seu chamado. O que vai importar é o seu chamado. Aquilo que você foi chamado para fazer. E você pode ter certeza que você foi chamado para impactar a vida de alguém. Você foi chamado para tocar a vida de alguém. E o Espírito Santo está te procurando aqui esta noite, meu irmão e minha irmã. Ele está te procurando quando você fizer o trabalho dele. Quando você cuidar da obra dele, cuidar do chamado dele para a tua vida. Então ele vai cuidar das suas coisas. Ele vai cuidar da sua vida. Ele vai cuidar das provisões. Talvez o dinheiro que nós estamos procurando, que é válido, Deus nos fez para prosperar, porque tudo é dele, ele é o nosso Pai. Talvez o dinheiro que nós estamos procurando está envolvido, talvez não com toda certeza, está englobado, intrínseco, misturado com o chamado dele para a tua vida que você não está cumprindo. A nossa provisão está lá, junto com o nosso chamado, está também a provisão de Deus. Talvez fosse hora agora, esta noite, de nós voltarmos a ouvir aquele hino que nós ouvíamos, nossa mãe, quando lavava a louça, ouvindo aquele hino que dizia: posso, tendo as mãos vazias, com Jesus me encontrar? Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Quem é do meu tempo vai lembrar. Mas é um bom hino para se refletir esta noite. É um bom hino para se lembrar esta noite. É uma boa coisa para se pensar esta noite. Que o dia está chegando onde Jesus Cristo vai olhar nos meus olhos, nos seus olhos. E Ele vai te perguntar. E você vai chegar com as mãos vazias diante dEle. Quantas oportunidades nós deixamos passar? Quantas pessoas estavam na nossa frente,
Uma vez o Senhor me disse algo e eu lembrei agora, veio à tona novamente. Muitas vezes as pessoas estão olhando para nós e até mesmo estão rindo, estão sorrindo, mas por dentro estão quebradas, precisando de uma palavra, precisando de algo que nós tínhamos. Talvez elas já tiveram passado por 30 pessoas e aquelas 30 pessoas não tinham o que nós tínhamos e que elas precisavam. Mas nós passamos por elas e fomos embora. É como aquele homem que foi espancado e assaltado, e nós passamos e não demos a ele aquilo que ele precisava. Sabe, eu disse algo que tem subido no meu coração. Eu quero falar isso novamente esta noite. Parece que a vida tem perdido a graça, irmãos. Parece que a vida tem perdido a graça. Se não for para cumprir o propósito, o plano e o chamado que Deus tem para a minha vida, parece que não vale mais nada. Parece que tudo perdeu o seu valor. Está um peso de glória muito grande no meu coração com respeito a essas coisas. Eu acredito que quando isso começa a acontecer, uma compaixão divina tem caído sobre mim. Quando uma compaixão divina começa a cair sobre o seu peito, sobre o seu coração, milagres extraordinários estão prestes a acontecer. Eu sinto isso, eu percebo isso no meu espírito, porque uma compaixão tem vindo sobre mim. Parece que a dor de Deus está vindo sobre mim. Quando a dor de Deus está vindo sobre você, porque então o próprio Deus vai estar ali envolvido. Isso vai resultar em salvação de vidas. Isso vai resultar em curas e libertação. Eu quero ler com vocês um texto poderoso em Atos. Atos capítulo 20. Atos capítulo 20, versículo 23. Atos 20, 23. Põe o 22 para ver se completa mais. Versículo 22. O apóstolo Paulo está aqui, ele que está falando aqui, agora constrangido em meu espírito, eu vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão o que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Um profeta chamado Ágabo chega na cidade, acho que é na cidade de Jerusalém. Eu não lembro a cidade que eles estavam ali. Sei que o profeta Ágabo chegou, cara forte mesmo na palavra, na profecia, profeta poderoso usado por Deus. Pegou o cinto de Paulo, amarrou o pé, amarrou a mão e ficou ali e disse: assim diz o Espírito Santo, assim, amarrado, assim farão com o dono deste cinto. E era o Paulo. Então ele profetizou, falou assim: vão te prender, vão te... Mas Paulo já tinha isso testificado no coração dele, no Espírito. E Paulo chega diante das pessoas e ele, pregando o evangelho, ele fala assim: eu vou subir para Jerusalém, e eu sei o que vai acontecer lá. Eu sei que é tudo o que o Espírito Santo já me assegurou. O que me espera lá são cadeias e tribulações. As pessoas começaram a abraçar Paulo, grudar nele e chorar. Falando: não vai, Paulo, você está ficando maluco. Você mesmo está falando aí, o profeta falou. Cadeias e tribulações, você vai ser preso. Nós não vamos ver você mais. E começaram a chorar para que Paulo não fosse. E diante das pessoas que estavam tentando convencê-lo a não ir, ele fala: mas eu vou, porque
Em nada eu considero a vida preciosa para mim. Olha esse apóstolo Paulo, irmãos. Isso inspira você? Em nada eu considero a vida preciosa para mim, contanto que eu cumpra a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus Cristo para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Sabe, irmãos, quando Paulo morreu, ele disse: eu terminei a minha carreira, eu combati o bom combate, eu guardei a fé. Desde agora, a coroa que ele me entregará naquele dia já está guardada. Porque Paulo foi até o fim, segurou a onda. Paulo não estava preocupado com mais nada. Sabe, eles não mataram Paulo. Eles não conseguiram matar Paulo. Quando chegou o final da vida de Paulo, isso me inspira. Quando chegou o final da vida de Paulo, ele disse: eu estou sendo oferecido como libação. Sabe, eles tentaram matar Paulo, mas não conseguiram. Ele disse: eu me ofereço como libação, porque eu já terminei a minha carreira. Sabe, ninguém matou Paulo. Eles pensam que mataram Paulo, mas ele disse: eu estou sendo oferecido. Deus está te chamando, irmão, irmã, para cumprir o seu chamado. Quando você se levantar para cumprir o chamado de Deus para a tua vida, ninguém vai conseguir matar você, ninguém vai conseguir te parar. Você vai cumprir o seu chamado no poder do Espírito, e somente quando você terminar a sua carreira e o propósito de Deus para a tua vida, então você se entregará e dirá: eu vou estar com Ele agora porque é incomparavelmente melhor. Mas sabe, você não vai temer mais este mundo. Você não vai temer mais as pessoas que querem te paralisar. Sabe, nada disso vai importar mais para você do que pessoas. As pessoas é que serão importantes para você. O poder de Deus está nos tomando esta noite, irmãos. Sabe, se você deixar um apartamento de herança, se você deixar muito dinheiro na conta de herança, isso é muito bom que você realmente deixe isso. Mas é muito mais importante deixar um legado. É muito mais importante as pessoas olharem para você e dizer: ele tocou as vidas das pessoas. Ele tocou gerações. Mais que uma herança, um legado. Mais que uma herança, Érica, um legado. Aquilo que você foi para as pessoas, aquilo que você pôde tocar nelas, aquilo que sua vida significou para elas. Se você pôde dar a elas aquilo que elas precisavam. Um legado, meus irmãos. Um legado. O que está mais importando aqui esta noite, o Espírito geme me traz de volta para falar, são as pessoas, irmãos. Nós precisamos começar a chorar por elas. Nós precisamos começar a gemer por elas. Aquelas pessoas que não vieram mais e nós nem sequer ligamos para elas. O Senhor está me incomodando para falar isso novamente. O Espírito está gemendo no meu íntimo. O Espírito Santo de Deus está gemendo no meu íntimo. Sabe? Ao invés de nós realmente irmos atrás, nós temos muitas vezes, muitos de nós, temos criticado, temos falado alguma coisa contra elas. Mas é a noiva de Cristo. É a noiva de Cristo. Eles insultaram Cristo. Eles insultaram a Jesus e Jesus não abriu a boca. Eles bateram nele e ele não abriu a boca. Mas não a noiva dele. Você não pode falar contra a noiva dele. Talvez o Edson até aguente alguém o insultando, falando algo contra ele. Mas não a esposa dele. Não se atreva. Não os filhos dele. Não a família dele. Talvez o menor de vocês aqui suporte até que alguém fale contra vocês. Mas não sua família. Não sua namorada, sua noiva, seu filho. E muitos de vocês têm se atrevido a falar contra a noiva de Cristo. É simples assim, irmãos. É isso que nós temos que pensar. Exatamente assim. É a noiva de Cristo. É a noiva do Cristo maravilhoso. É a noiva que aos olhos dele é imaculada. A pessoa que você não gosta, a pessoa que você maltrata, que você odeia, é a pessoa que aos olhos de Cristo é sua noiva imaculada. Ele olha e ele não vê pecado nela.
Ele foi insultado e, como ovelha muda, foi levado ao matadouro. Ele não reagiu e não abriu a sua boca, mas não a sua noiva. E o Espírito Santo tem ciúmes. O Espírito de Deus tem ciúmes. Arrependa-se esta noite, porque você tem odiado a noiva de Cristo, porque você tem maltratado a noiva de Cristo, porque você tem humilhado a noiva de Cristo e você não tem se preocupado com a noiva de Cristo. Fica de pé no seu lugar esta noite. Eu quero que você ore enquanto o louvor vai cantar. Talvez você tenha que se humilhar diante da presença de Deus esta noite e orar. Talvez você precise se arrepender, mas você precisa falar com Deus. Você precisa se colocar diante do altar do Senhor esta noite. E o Senhor quer erguer a sua vida para que você seja um canal dele para este mundo perdido. Talvez você precise abrir o seu coração e pedir a Deus que Ele faça cair sobre você esta noite a dor dele, a dor do coração dele por um mundo que está se perdendo, por um mundo que está sofrendo. Talvez você precise pedir para Deus esta noite que Ele consiga te usar, que Ele consiga fazer com que você seja mais sensível e receba esta unção, este peso de glória no seu coração. Eu quero que você ore, enquanto o louvor canta. Eu quero que você ore. Eu quero que você ore. Eu quero que você se lembre esta noite de pelo menos uma pessoa que você sabe que está fria na fé, que você sabe que está afastada de Deus, ou que você sabe que nem mesmo nunca teve um encontro com Cristo, e que neste momento pode estar caminhando a passos largos para o inferno. Eu quero que você, pelo menos uma pessoa, você seja capaz de orar esta noite, mas deixando com que esta unção te pegue esta noite, com que a unção do Espírito Santo venha sobre você esta noite, e se possível até mesmo deixar abrir o coração para que os gemidos do Espírito venham sobre você. A dor de Deus, a compaixão de Deus fará com que você ore uma oração sincera e de fé, e que será capaz de atingir as pessoas onde elas estiverem esta noite. Comece a orar, erga a sua voz e comece a orar. Comece a orar. Shei katarabatu keterebele manalama. Oh, que tambarabata catalababalabatalabras. Handalabas. Ó Deus, Deus tremendo, Deus poderoso, Deus maravilhoso, Deus glorioso. Olha para os teus filhos aqui esta noite, Pai, que estão derramando o coração diante da tua presença manifesta, Pai. Deus poderoso, encontre corações de homens e mulheres esta noite, corações compungidos, corações quebrantados, corações que se entregam para ser um canal do seu amor para este mundo perdido. Deus maravilhoso, Deus poderoso,
Deus Todo-Poderoso, se não for para ser, Pai, para cumprir o nosso chamado, Pai, de nada adianta, Pai. Nós queremos cumprir o propósito, Pai. Nós queremos ser canal do Teu amor, Pai. Canal do Teu amor, Pai. Canal do Teu amor, Pai. Nós queremos ser os Seus braços que tocarão as pessoas. Nós queremos ser as Suas pernas que irão, Pai. Nós queremos ser a Tua voz que falará as palavras que atingirão os corações. E as nossas palavras serão como flechas, Pai, que atingirão os corações dos homens sedentos e famintos por Ti, Pai. Eles estão procurando, eles estão esperando a manifestação dos filhos de Deus. E nós estamos prontos, Pai, para dizer: eis-nos aqui. Nós nos arregimentamos para este exército. Nós entramos nestas fileiras, Pai, do Teu grande exército que vai sair por este mundo, oh, e que vai encontrar as pessoas, Pai. Nós nos arregimentamos, Pai. Nós somos os trabalhadores da última hora, Pai. Os campos já estão brancos e nós estamos prontos, Pai, para atacar a nossa foice e trazer, Pai amado, o fruto, Pai, o fruto do penoso trabalho de Jesus Cristo, que é a salvação dos homens, é a salvação das mulheres, é a salvação das pessoas, Pai, que estão precisando ter um encontro contigo, Pai. Oh, Pai, caia um peso de glória sobre os corações destes homens e dessas mulheres esta noite, Pai. Oh, Pai, que a dor de Deus caia, Pai, sobre os nossos peitos, sobre os nossos corações esta noite, Pai. Nós queremos sentir a Tua dor, Pai, porque nós sabemos que o tempo urge, Pai. Nós sabemos que isto é urgente, Pai. Oh, uma hora dessas, essa trombeta gloriosa soará, Pai. E nós queremos a salvação das pessoas, Pai. Ei, catarababalá. Oh, aleluia, aleluia. Ei, catarababalá, blá, 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 blá. Seu reino, Seu reino, Seu reino. Que Tu és o Pra dizer que Tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora. A Tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora.